Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para dar mais um pouco de dica, falar sobre acordeon, hoje com meu parceiro aqui Netinho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre outras marcas de acordeon, sem ser Juliette, sem ser Scandale, acordeons em quarta, com dupla ressonância e assim por diante. Inclusive o Netinho até queria fazer um comentário de como ele começou e tal, né? Sim, Roberto. Esse aqui foi o primeiro acordeon que eu comecei a tocar, né? Era uma Scandale em quarta, né? E na época a gente não tinha muito outros acordeões assim de outras marcas assim. Então a gente resumia em Scandale na época. Na época era Scandale da Lapé. Eu sempre comento que há 20 anos atrás, eu comento com o pessoal aqui, que há 20 anos atrás não tinha essa abertura de internet, mercado internacional, Estados Unidos, Itália. Então as marcas que tinham aqui no Brasil antigamente, há 20 anos atrás, eu lembro que na prateleira você olhava assim na loja, tinha Dalapé, Scandale, Paulo Soprani, uma outra Galante, Juliette na época, nossa, que sanfona que é essa do Dominguinhos, Juliette era só Dominguinhos que tinha. Então tinha poucas marcas, então o pessoal nem conhecia, vamos supor, uma Excelsiola, uma Titano, essas marcas, até hoje ainda tem muita gente que vem aqui e fala, nossa, Iorio, nunca vi essa marca, ou sei lá, La Melodiosa. Isso. É um negócio interessante. Aí na época você começava com acordeon desse calibre assim, e depois se você quisesse evoluir, o salto era maior, tipo assim, não tinha tantas marcas para você conseguir ir mudando de estágio, e pulando as fases, sabe? Entendeu? Então, por exemplo, desse tipo de instrumento eu já fui para uma supercista dos anos 90 de 13 registros, que é bem conhecida e bem vendável até hoje. Até né? hoje. Então, tipo assim, hoje, falando de instrumentos, se eu quisesse comprar uma Scandale hoje, com dupla ressonância, se eu quisesse aquele timbre característica da Scandale e não tivesse dinheiro, então você não precisa esperar tanto para comprar um acordeon, gastar bastante dinheiro de uma vez. Hoje, por exemplo... já facilita mais. Hoje o pessoal vem aqui, sei lá, um exemplo, vende um acordeon desse, eu vendo um acordeon desse aqui, suponhamos se fosse você na época, te vendi, sei lá, por 4.500 um acordeon desse aqui, de repente você pulava para uma de 6.000. Isso. Uma em quarta de voz, de repente você pegava uma outra com terça com ressonância por 9, aí você ia dando os pulos aos poucos e não ficava sem o acordeon, né? Exatamente. Na época era complicado. Na época era mais difícil porque não tinha tudo esse marco. Por exemplo, hoje, se eu quisesse comprar um acordeon hoje, eu saísse dessa, Roberto, por exemplo, queria partir para uma dupla ressonância, só que eu queria mais o som característico da Scandale, por exemplo. Entendi. Assim, olhando no mercado hoje, tem muitas sanfonas que tem muito timbre parecido com a Scandale Supercista. Por exemplo, tem La Tosca, tem a própria Crow. A Crow, também tem Iorio. Iorio também tem um som aberto. Lembra muito, né? Lembra bastante Scandale. Então, isso já, por exemplo, para quem... já o mundo atual, você já consegue dar uns saltos mais... E pulando aos poucos, até chegar naquilo que você quer, né? Não precisa esperar de, sei lá, de 4.500 para 25.000. Putz, é muito... O salto é muito grande, dá para ir pulando aos poucos, isso, né? reflete também na Juliette, por exemplo, se eu tivesse essa Scandale, partisse dela, queria um som mais aproximado para uma Juliette 127 ou uma Supermodo. Hoje já no mercado já existe, por exemplo, a Pan Acordeon, que as vozes é da Supermodo. A mesma da Supermodo, as vozes, né? Um acordeão muito usado, que o pessoal se identifica muito, mas porque tem a característica muito parecida com Juliette, principalmente. Filarmônica, pancordeon. Tem uns instrumentos assim com som mais abafadão, igual então, Juliette. Por exemplo, assim, mas aí se você pega um pancordeon em vista de um preço de uma Juliette, vamos falar que é um terço, né? 50%, vamos dizer assim. Então fica muito, o instrumento é muito bom para ser, vamos supor, metade do preço de uma Juliette. Então de repente o cara, não, meu sonho é ter uma Juliette. Não, beleza, ter uma Juliette. Só que com metade do valor de uma Juliette, ele pega uma pancordeon, que não vai dever nada, vai chegar ali perto, tá? Uma filarmônica e tal, então já tá mais fácil. Sem contar com a facilidade, né? Que, vamos supor, esse é meu jeito de trabalhar, né? Tô de repente fazendo até uma propaganda, mas é interessante para quem tá vendo o canal. Um exemplo, eu vendo um acordeon desse aqui por R$ 4.500.
A pessoa que me comprou esse acordeão por R$ 4.500, pô, um acordeão já tem mais de 50 anos, está novo, perfeito. Ele não vai estragar, deteriorar em um ano, Não. 6 meses, vai, Basta pô, o cara ter um pouco de zelo. cuidado, né? Suponhamos, daqui um ano o cara fala assim pra mim, pô, Roberto, eu juntei mais R$ 2.000 aqui, o que você tem aí? Pô, eu tenho uma em quarta de voz, eu pego pelo mesmo valor. Olha, isso é uma Você coisa tá assim, entendendo? que antigamente isso não existia não. É, Eu então. acho que ainda não existe hoje não, é a única pessoa que eu conheço que faz isso hoje. E acordeon, a vantagem, eu falo sempre pro pessoal que vem aqui comprar, muita gente às vezes não conhece o mundo do acordeon. Olha, acordeon é uma coisa assim que não perde valor. Você compra, se você comprar pelo preço justo, Melhor que terreno. putz, não perde, agrega valor. É. Eu já, ó, essa semana, interessante, eu vendi um acordeon, uma super sexta, eu vendi ela por 17 mil faz 2 anos. Eu comprei ela agora por 23. Olha aí. Eu mesmo comprei o meu acordeão que eu vendi por 17 por 23. Então agrega valor. Sim. Tá entendendo? Então a pessoa perder com a compra de acordeão, se ele comprar no lugar certo, pegar, lógico, não vai comprar qualquer coisa. Pega um acordeão revisadinho, bonitinho, afinado, correia, tudo perfeitinho, não vai perder valor. É. Hora de trocar, outra coisa também que eu até comento com o pessoal, que é né, isso aí nem quisera eu que tudo que eu comprasse fosse dessa forma. Um acordeão desse aqui, um exemplo, R$ 4.500, tá? Tá, pô, eu vou estudar, vou pagar R$ 4.500, e se eu parar? Eu te pago 10% a menos, que é meu lucro. Sim. Se daqui 3 meses você vier aqui e falar assim, Roberto, ó, resolvi vender, eu vou te pagar 4.050, 10% a menos. Se for para trocar, eu pego no mesmo valor. Poxa, isso é uma garantia também. Essa garantia melhor que essa não existe. É, hoje Né? eu posso dizer que eu não conheço ninguém que faz esse tipo de... Mas aí vai a idoneidade, né? Sim. Isso que eu falo, porque eu sei o que eu estou vendendo, Aí você eu sabe. garanto o que eu estou vendendo, então eu não tenho medo de pegar o acordeão de volta. Tem gente, né, não falando mal dos outros, mas tem gente por aí que vende, sei lá, um acordeão desse aqui a R$ 7.000. Aí depois o cara vem trocar e fala, putz, se eu pagar R$ 7.000 eu não vou conseguir vender, já então não não vou pega de pegar, volta, eu não pego de volta. Então isso aí o mercado é complicado. É. Você trabalhando direitinho, pô, hoje mesmo o Alex acabou de sair daqui, fiz uma troca com ele saiu satisfeito, pra mim foi bom, pra ele foi bom. O importante é isso, é todo mundo ficar satisfeito. E eu tocando minha vida, tocando meus negócios, graças a Deus sempre pra frente, e vamos tocando o barco, né? É isso aí, o Roberto é um amigo que eu tenho já há muitos anos, a gente tem uma amizade muito legal e eu queria trazer esse vídeo em relação a esse tipo de instrumento, para quem que deseja partir do instrumento, às vezes uma série estudante para eu queria, minha vontade é ter uma super sexta. Existe 7, 8, 9, 10 sanfonas que você pode ir agregando valor até chegar numa super sexta sem problema nenhum. E aí você vai melhorando o patamar sem precisar gastar de uma vez no bolso. E sem ficar sem o acordeon também, porque Isso. o cara fala assim, pô, eu tenho esse acordeon, pra mim comprar uma super sexta, pô, só daqui, sei lá, 2 anos pra mim comprar. Eu vou vender essa daqui para juntar o dinheiro. Não. Fica com essa daqui, a hora que você arrumar R$ 3.000, R$ 2.000, pega uma um pouquinho melhor, não perde valor, como eu disse, eu pego qualquer momento, eu pego o instrumento de volta, pega uma de um pouquinho maior valor, tá? 6 mil. De repente pega uma de 8, pega uma de 10, uma de Isso. 12, a hora que ele vai Isso. ver, tá coladinho Já tá ali, pertinho, né? Tá perto de uma super E sexta, tá tal. assegurado, né? Que é o sonho, né? A gente fala, né? Eu entendo. O sonho de todo mundo é entendo. ter uma super sexta, é uma Juliette, é uma supermodel, é uma petosa e assim por E diante. todo né? mundo tem esse direito, né? Claro, claro. E a gente não pode... E aos pouquinhos vai chegando. A gente pode não achar, nossa, eu nunca vou conseguir, mas dessa forma, essa fórmula que tem hoje de você conseguir dando saltinhos, pisa um degrauzinho, pisa no outro, pô, eu vou ter que vender essa sanfona, pô, você desce um degrau, você não precisa descer uma escada inteira, entendeu? Então, esse lance de ter as sanfonas, esse tanto de sanfona que entrou no mercado, como Bell, Cintioli, Paulo Soprani, Petosa, Stradivox, infinito. Imperial, Excelsior, tem muitas marcas. Muitas. Então hoje, e qualquer tipo de acordeão não desvaloriza. Qualquer modelo dele, a não ser os nacionais, né? Nos chinês nacional é meio complicado. Isso, exatamente. Todo ele italiano só agrega valor. Então,
isso é um vídeo bem legal para mostrar pro pessoal que... Olha que legal, a gente comentando batendo esse papo aqui, eu lembrei do nosso amigo Danielzinho de Bragança. É verdade. O Daniel, a primeira vez que ele veio aqui, até um abraço para você, Daniel. Primeira vez que ele veio aqui, ele comprou um acordeãozinho em quarta, pequenininho assim e tal. Pô, rapaz, meu sonho é um dia chegar na Super Sexta. Eu falei, pode ficar tranquilo que você vai chegar na Super Sexta. Mas falei com toda a fé, assim, tendo certeza que, pô, será, Alberto, mas uma Super Sexta quanto custa? Eu falei, é tanto. Ele falou, nossa, eu acho que não vou chegar. Hoje, já faz uns 2 anos que ele tá com a Super Sexta lá. Foi do jeito que eu te falei, Sim. foi pulando. Pegou uma quarta, depois pegou uma quarta melhor, depois pegou uma outra com dupla ressonância de um valor abaixo, foi pulando. Hoje está satisfeitíssimo. Pois lá é, com a todo sua... mundo consegue chegar, tem que estimular. Mas ele fez esses saltos, né? Foi E você pulando. foi Eu acho que de certa forma. eu passei bem uns... Para ele chegar na Super Sexta, se eu não me engano, foi 4 acordeon que eu passei para ele. Fui passando até ele chegar na Super Aí. Sexta, né? E foi agregando Mas tá valor, lá. né? E tá lá, e a Super Sexta dele tá lá, tá valorizando, não perde valor de mercado. Isso que é legal. Agora uma coisa assim, em particular nossa, assim, vamos falar assim, hoje eu já tenho a cabeça mais feita em relação ao acordeon, devido ao conhecimento que eu tive com você também, e depois que eu entrei mais na parte, às vezes, de fazer um pouco de captação de sanfona também, conheci mais instrumento por dentro, Qualidade de parte material, de registração, você já me fez eu fazer registração para ver Sim. como funcionava. Então, hoje assim, se uma pessoa tem uma escandalha igual essa, quer partir para um acordeão com dupla ressonância, mais parecido com a escandalha, o que você recomendaria hoje? É que nem eu falei pra você, assim, um acordeão com dupla ressonância, assim, com timbre, assim. Eu particularmente que a gente gosto de uma. La Tosca, qual? Sonola. A sonola é um baita instrumento, né? Eu adoro a sonola. Sonola Eu é um sou baita apaixonado instrumento, pela eu sonola. também gosto muito. Então, acordeão assim, parecido, assim, o timbre com escandale, né? Sendo, lógico, duplo cassoto. É aquilo que você falou, uma La Tosca, o som é bem similar a escandale, a própria Iorio, Iorio. sei lá, uma Cintioli também tem um som bem assim, forte, igual da escandale. Tem vários acordeão bom. O que acontece é o seguinte, a gente vai chegar nesse estágio de mostrar para o pessoal também o material que é fabricado do acordeão. Isso, né? é legal. A gente vai mostrar num vídeo. Isso é legal. Então o acordeão, é o que eu falo, o acordeão tem que ver como que ele é feito, o que ele tem dentro do acordeão. Uhum. É igual um carro, não adianta você ter um carro, uma limusine e colocar um motor 1.0 que não vai adiantar. Isso. Depende de voz, depende de madeira, do feitio, como que é feito, voz à mão, tipo à mão, voz industrial. Então tudo isso voga. E a gente vai explicar para o cliente a realidade do instrumento. Olha, esse aqui é um instrumento assim, 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 feito com voz tipo à mão, ou assim, ou assim. Explicar direitinho para a pessoa não ser, assim, não se sentir enganada, né? Bem lesado, né? Totalmente transparente. Isso é bom. Agora, em termos de Juliette, se eu fosse sair daqui para ter um som mais parecido com o Juliette, o que você... Dos acordeon quarta com duplo cassoto, pancordeon é um acordeon que top. falando, Que até a gente comentou que as vozes são as mesmas da Supermodel, né? mesma voz, né? Pancordeon, Você disse que a filarmônica também, algumas vêm com a voz da algumas vêm com a 127. mesma voz da 127. Algumas vêm, outras vêm com voz bem... Todas elas voz feita à mão, todas. Nunca peguei uma filarmônica que não fosse voz feita à mão. Entendi. Voz primeiríssima, mas umas vêm com salpa, que é as mesmas vozes da Scandale anos 90, outras vêm com as vozes Bince, outras vêm com Magnatera, e tem umas que vêm com a voz da Juliette de 1970. Olha. Então é o interno do acordeão, aquilo que eu falo, o interno vale mais do que o externo. Entendi. É verdade. De repente o acordeão não é tão bonito que nem o pancordeão mesmo que a gente fala. Esteticamente tem gente que não gosta, a tampa meio redondona, tal, não sei o que, mas é um baita instrumento, feito todo em mogno, vozes duplo rebite, então tudo isso voga. É um acordeão um pouco mais pesado, 12 quilos, peso da Super Sexta, vai. Uhum. Até a filarmônica, é interessante a gente falar isso aí. Filarmônica pegou um mito de ser um instrumento pesado, não é. É um instrumento mesmo peso da Super Sexta. Tem umas até mais leve que a Super Sexta. Mas aí, sei lá, aquele mito, não, a filarmônica é pesada, deve pesar 14, 15 quilos. Não, pesa 12,5 kg, 12 kg 700. Quando eu perguntei pra você, eu falei, nossa, filarmônica, mas é pesado, né? Isso há um tempo atrás. O Alberto falou, mas
quem te falou isso? Aí eu falei, não, todo mundo fala que é pesado, pega a balança. E aí eu tava com o acordeon e ela era mais leve que o acordeon que eu tava tocando, que eu achei que era mais leve. A Super Sexta, exatamente. A Super Sexta pesou 12,7 kg e a Filarmônica 12,5 kg. Isso, foi isso mesmo. Então é um certo mito que a turma cria por aí. É pesada tal. O próprio pancordeon que a gente tava falando, a Crucianelli. Não tem como você fazer um acordeon todo em mogno e ele pesar 10 quilos. Isso aí não tem como. Aquele som grave do acordeon, com exceção da sonola, que a sonola costuma ser um acordeon leve e com um som bem encorpadão, né? Por causa dos tipos de madeira que usa. O pancordeon, todo mogno. O som é aquele sonzão cheião, bonito e tal. Mas não tem como pesar 10 quilos. Não tem, não tem, é o material, as vozes de primeiro, as vozes grandes. Isso, agora em relação a acordeon em terça, com duplo cassoto, eu já tenho minha preferida. Igual eu te falei Bel, também. Né? Bel e sonola, né? Pra mim, assim, existe a super quinta, por exemplo, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar uma super quinta ainda, então existe um passinho para trás aí que pode abrir o olho do pessoal, né? Muito, muito. Tem bastante acordeon próprio, Morbidone também. Morbidone, um instrumento muito excelente, bom. Morbidone. Muito bom. A Super Quinta também, instrumentaço, também muito bom, né? Até chegar nele, a gente pode citar essas tem uma escadinha, Morbidone, né? Tem vários instrumentos bons. É aquilo que a gente fala, né? Muita gente vem... O pessoal quando não, de repente não conhece muito marca de acordeon, ele vem com aquele medo de ser enganado, ele vem com aquele negócio na cabeça. Não, eu vou chegar lá e vou perguntar para ele se ele tem Paulo Soprani, Dalapé, Scandale, ou Todeschini, ou Juliette. Ele vem com as marcas que ele conhece. Mas isso aí tem que abrir os horizontes e ver que tem outras marcas tão boa quanto. Esse vídeo que a gente está fazendo é justamente para isso, pra né? explicar. Está sendo assim, um vídeo bem... Não é comercializar, não estou falando isso para vender o acordeon, que eu tenho Juliette também, tenho Scandale também. Claro, você é comerciante. É mais para instruir o pessoal que fica naquela, sabe aquele negócio, não, tem que ser isso, tem que, exatamente, não precisa ser. Esse é o intuito, porque na verdade, se eu tivesse essa orientação quando eu comecei a tocar, desde o comecinho, eu acho que eu teria chegado no meu objetivo muito antes. Muito antes, mas pulando muito aos pouquinhos, antes. E outra, às vezes você não ficaria gastando, nesse negócio eu perdi 1.000 pontos. Não, naquele negócio eu perdi 2.000, ou vou perder 4.000, com outras pessoas assim. Então, você não vai ter tanto esse problema. Não tem como perder, né? Eu falo pro pessoal, mais uma vez eu repito, não tem como perder se você comprar o acordeon pelo preço justo. Justo. O acordeon nunca perdeu. Me mostre, prove para mim que o acordeon caiu de preço. Nunca caiu de preço. Não. Sempre subiu. Só teve uma Sempre época subiu. Na década de... Você falou pra mim que essa Da Jovem Guarda, né? Isso foi na década de 70, né? Que entrou a Jovem Guarda com as guitarras, e o acordeon deu uma baixada, né? Aí entrou os teclados, aí o acordeon deu uma caída legal. Foi só nessa época também, né? Só. Depois dessa época, E também tem uma coisa, aquilo que eu falo sempre, vai fazer 33 anos que eu trabalho com acordeon. Cara, eu nunca fiquei um dia parado por falta de serviço. Então tem bastante gente que gosta tal. Então a gente tá aí para de repente dar umas dicas pro pessoal, explicar, porque nem tudo, sabe, não precisa ser uma Scandale, não precisa ser uma Juliette. Legal, você tem uma Scandale, você tem uma Juliette. Os seus dois instrumentos que eu passei para você ultimamente, é Scandale? É Juliette? Não. E é bom o instrumento? Eu posso falar que não tem problema, porque eu não vivo de marca, e nenhuma marca quis não tem endorse, não tem nada. Eu posso falar, eu gosto demais dos instrumentos que me deu. São duas petosas, né? Uma grande escala e uma petosa. Instrumentos top. Apaixonado. Então, é isso que eu tô falando. Tem outras marcas que a pessoa às vezes não conhece. Se a pessoa tiver um ouvido legal, instrumento Mas bom. Mas você sabe o cara. que acontece? Eu vivi essa fase no começo. Quando a gente começa a tocar, até mesmo gravar em estúdio, não é a gente que manda, você entendeu? Os próprios estúdios, o próprio pessoal que fazia sonorização, sonoplastia, fala, não, tem que ser uma super sexta. Mas por que tem que ser uma super sexta?
Não, tem que ser porque fulano fez com a Super Sexta, falou, mas cada um tem que ter uma personalidade, porque nem sempre o que tá no mercado rolando direto vai ser o melhor também não, eu não acredito muito nisso. Tanto é que o Dominguinhos foi um dos Pioneiros primeiros a quebrar essa regra, Essa né? Que regra. aqui no Brasil, antigamente, a gente até comenta, os grandes acordeonistas lá atrás, só escandales, só escandales, só escandales. Dominguinhos pegou a Juliette, ele que levantou a Juliette aqui no Brasil, foi o Dominguinhos, Foi. com toda certeza. Eu não conhecia outro que usava. Com toda certeza. Eu acho Na que o época, Frank Marrocco usava, mas era fora do Brasil, então a gente não tinha é, acesso, né? lá fora sempre foi famosa a Juliette. Mas Dominguinhos encaixou a Juliette aqui, aí o pessoal começou a dar atenção. Pô, que instrumento que é esse? Mas isso não é agora, hoje é super famosa. Na década de 70, Toninho Ferragutti, Com a a Guerrini. Guerrini. Eu nunca vi ele sem a Guerrini. E é um Tá lá com a instrumento, Guerrini. é um instrumento fantástico também. A Guerrini se encaixa no perfil do Toninho. O Toninho, existe Cara, muito esse lance da sanfona. casamento, né? Casamento de Casamento, sanfona com o artista. Não É a adianta. cara, você olha pro Toninho Ferragutti, você vê a Guerrini. Pois é, cara, é Você característico. vê uma Guerrini e você lembra do Toninho Ferragutti. Por exemplo, Sivuca, 4S. 4S, da Ele sempre antiga, com tal. 4S. Tinha uma da Farfisa também. Sim. A Farfisa. Então isso é legal de ver como as coisas mudou. Então esse vídeo é para falar da diversidade que existe hoje de acordeon. E quem quiser conferir tudo isso aqui, pode vir aqui em São Paulo. Ah. Na casa do Roberto, que você vai ser bem atendido. Na casa, loja e oficina, é tudo. É tudo aqui, eu moro aqui, trabalho aqui, eu vivo aqui. Então Mas uma é pessoa legal. pode ver e ver realmente nós estamos olhando aqui, vocês estão vendo, mas a prateleira é de frente com a gente. A gente está tendo um papo bem direto assim, Descontraído, descontraído para poder informal explicar, mesmo, né? Mas você pode vir aqui, que aqui você vai entrar num mundo paralelo, é um mundo diferente. Tem bastante. Pô, eu nunca parei para marcar assim num papel quantas marcas de acordeon eu geralmente italiano, né? Só trabalho com acordeon italiano mesmo. Mas quantas marcas tem? Rapaz do céu, acho que tem mais de 100 marcas de É que acordeon. existia muita parceria, né, de sanfona de uma marca com a outra e criava outro nome, né? Pancordeon, Crucianelli, Pangete, tudo mesmo acordeon. É tudo mesmo. Você abre uma filarmônica igualzinha a Pancordeon, igualzinha a Pangete, então tem muito disso aí também. Interno, é aquilo que a gente fala, né? Começar a observar mais o interno do acordeon. O que tem dentro do acordeon? O que faz ele ter o som Ter o som legal. Tem muita gente que vai na marca, né? Ah, eu quero uma dessa porque fulano me falou que essa sanfona é boa. Tá bom, pode ser, legal. Mas começa a observar também como que é feito o acordeon. E nos próximos vídeos a gente vai mostrar isso aí. Voz tipo à mão, Isso é voz interessante. feita à mão, madeira, o mogno. Por que que o mogno dá um som mais encorpado? Outras sanfonas que nem um acordeon desse aqui em quarta de voz, já é feito para estudante, mais leve. Então a madeira não pode ser mogno, tem que ser uma madeira mais levinha. Não que seja ruim, som mais aberto, tal. Então tudo isso a gente vai explicar nos próximos vídeos. Beleza, foi muito legal essa conversa aqui. Eu agradeço o Roberto por... Imagina, eu que agradeço, né, Tim? Que é isso. Posso ter falado alguma besteira aqui, Não, mas não não. tem problema. E outra, o legal é isso, é papo, de trocar ideia, um papo informal, a gente tá, né, tentando levar um pouco do que a gente conhece, sem fins lucrativos nem nada, mas para explicar pro pessoal. Eu acredito que muita Como gente que vai é? saber aproveitar. Com certeza. Então beleza. Beleza? Abraço. Um abraço.